Você já guardou um segredo tão grande de alguém que começou a definir quem você é? Um segredo que não era seu, mas que você carregou como se fosse? Porque eu carreguei, durante anos. E nunca imaginei que ao proteger o segredo do meu melhor amigo, eu acabaria escondendo o meu próprio. Olá, família. Hoje vou compartilhar algo que mudou completamente minha perspectiva sobre lealdade, sobre amizade e principalmente sobre mim mesmo. Essa é uma história sobre o segredo que eu guardei e o segredo que eu escondi. E se você já se sentiu atraído por alguém que teoricamente era totalmente fora dos seus planos, você vai entender cada palavra que eu vou dizer aqui. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos e meu melhor amigo desde a adolescência é o Rafael. A gente se conheceu no colégio e desde o primeiro dia criamos aquela conexão rara, sabe? Aquela amizade onde você não precisa explicar nada porque a outra pessoa simplesmente entende. Rafael sempre foi mais reservado do que eu, mais introspectivo. E foi exatamente por isso que, quando ele me contou que era gay, aos 16 anos, eu sabia o peso que aquilo tinha para ele. Ele não queria que ninguém soubesse. A família dele era tradicional. O pai, principalmente, tinha uma visão muito rígida de masculinidade e de como as coisas deveriam ser. Então Rafael me pediu para guardar aquele segredo, e eu guardei. Não foi fácil. Tem momentos em que você sente o peso de carregar algo que não é seu, mas que define tanto a pessoa que você ama, que parece que se tornou parte de você também. Durante anos, eu fui o único que sabia. Eu vi Rafael namorar escondido, sofrer em silêncio, fingir interesse em meninas para agradar o pai. E cada vez que ele sorria forçado numa reunião de família, eu sentia um aperto no peito, porque eu sabia a verdade. Eu era a pessoa com quem ele podia ser autêntico, sem máscaras, sem fingimentos. A primeira vez que eu realmente prestei atenção no Maurício foi num jantar de aniversário da mãe do Rafael. Eu já conhecia ele, claro. Era o pai do meu melhor amigo. Mas naquela noite, algo foi diferente. Talvez porque eu tivesse crescido, ou porque ele estivesse mais vulnerável. Maurício era CEO de uma empresa de tecnologia. Bem-sucedido, sempre impecavelmente vestido, com aquela postura de quem sabe exatamente o que quer da vida. Ele irradiava autoridade. Mas naquela noite, enquanto todo mundo conversava animado na sala de jantar, eu o vi sozinho na varanda, olhando para o nada. E tinha algo naquele olhar. Cansaço, solidão, uma tristeza profunda que ele tentava esconder atrás da postura corporativa. Eu não sei o que me fez ir até lá. Talvez instinto, talvez curiosidade. Mas eu fui. Tá tudo bem? Eu perguntei tentando soar casual. Ele virou para mim e por um segundo eu vi a máscara cair. Só um segundo. Mas foi o suficiente. Às vezes a gente constrói uma vida inteira e esquece de perguntar se é a vida que a gente realmente queria. Ele disse isso com uma voz baixa, quase um sussurro, como se estivesse confessando algo que nem ele mesmo tinha coragem de admitir em voz alta. Aquilo me pegou de surpresa. Maurício, o homem que parecia ter tudo sob controle, estava me mostrando uma fragilidade que eu não esperava. E foi ali que começou. Não foi uma atração física imediata. Foi algo mais profundo. Foi a vulnerabilidade dele que me fisgou. Depois daquela noite, a gente começou a se encontrar mais. Não de propósito, pelo menos não no início. Rafael organizava churrascos, festas, e eu sempre estava lá. E Maurício também. A gente começou a conversar mais, sobre coisas que iam além do superficial. Ele me contava sobre a pressão no trabalho, sobre decisões difíceis que tinha que tomar, sobre a sensação de estar sempre performando para o mundo. E eu ouvia. Eu realmente ouvia. E quanto mais eu conhecia Maurício, mais eu percebia que ele era muito mais do que aquela fachada de CEO bem-sucedido. Ele era inteligente, sim, mas também era sensível. Tinha senso de humor sutil. Compartilhava histórias de quando era mais jovem, de sonhos que teve que deixar para trás para construir a empresa. Ele tinha camadas, e eu estava fascinado por cada uma delas. Mas tinha um problema enorme, óbvio. Ele era o pai do meu melhor amigo, e eu estava começando a sentir algo que eu não deveria estar sentindo. No começo eu tentei negar. Isso é só admiração, eu pensava. Ele é uma figura de autoridade, é natural sentir respeito. Mas admiração não faz seu coração acelerar quando a pessoa entra na sala. Admiração não faz você pensar nela antes de dormir. Admiração não faz você sentir culpa. E a culpa era constante. Porque toda vez que eu olhava para Rafael, eu lembrava do segredo que ele tinha me confiado. Ele tinha me escolhido para ser a pessoa que guardaria a verdade dele. E aqui estava eu, escondendo minha própria verdade. A ironia era dolorosa. Você já se sentiu atraído por alguém que teoricamente era totalmente fora dos seus planos? Alguém que de todas as pessoas no mundo você não deveria olhar daquela forma? Porque é exatamente assim que eu me sentia. Era errado. Eu sabia que era errado. Mas sentimentos não ligam para o que é certo ou errado. Eles simplesmente existem. Eu comecei a me questionar.
Como eu posso julgar alguém por esconder quem realmente é, se eu estou fazendo exatamente a mesma coisa? Rafael escondia sua sexualidade por medo de rejeição. E eu estava escondendo minha atração por Maurício pelo mesmo motivo. Medo. Medo de perder meu melhor amigo. Medo de destruir a família dele. Medo do julgamento. A hipocrisia me sufocava. Eu era o amigo que dizia para Rafael ser autêntico, que um dia ele encontraria coragem para viver sua verdade. Mas e eu? Eu estava vivendo a minha? Não, eu estava mentindo. Para Rafael, para Maurício, e principalmente para mim mesmo. E então veio o momento que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite. Rafael tinha viajado a trabalho e Maurício me ligou. Ele precisava de ajuda com um projeto da empresa, algo relacionado a design gráfico, que era minha área. Ele perguntou se eu poderia passar no escritório dele no sábado de manhã para dar uma olhada. Eu deveria ter dito não. Toda a fibra racional do meu ser gritava para eu dizer não. Mas eu não disse. Claro, sem problema. Que horas você quer que eu apareça? Eu desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela por alguns minutos. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam um pouco. E eu sabia, naquele momento, que estava cruzando uma linha invisível. Não tinha acontecido nada ainda. Nada além de conversas. Nada além de olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Mas eu sabia. Eu sabia que algo estava prestes a mudar. Aquela noite eu não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo. No segredo que eu guardava para Rafael. No segredo que eu escondia sobre mim mesmo. Na lealdade. Na traição. No que era certo. No que era real. E a única conclusão que eu cheguei foi esta. A vida inteira a gente é ensinado sobre o que é certo e o que é errado. Mas ninguém te ensina o que fazer quando seu coração sente algo que não deveria. Ninguém te prepara para aquele momento em que você percebe que a pessoa que você não pode parar de pensar é exatamente a pessoa que você deveria evitar. Eu deveria ter dito não. Mas eu disse sim. E naquela noite, olhando para o teto do meu quarto, eu sabia que o que quer que acontecesse no dia seguinte, mudaria tudo. A linha que eu jurei nunca cruzar estava começando a ficar embaçada. E a pior parte, uma parte de mim queria que ela ficasse. Aquela noite mudou tudo. E a única conclusão que eu cheguei foi esta. A vida inteira a gente é ensinado sobre o que é certo e o que é errado. Mas ninguém te ensina o que fazer quando seu coração sente algo que não deveria. Ninguém te prepara para aquele momento em que você percebe que a pessoa que você não pode parar de pensar é exatamente a pessoa que você deveria evitar. Eu deveria ter dito não. Mas eu disse sim. E naquela noite, olhando para o teto do meu quarto, eu sabia que o que quer que acontecesse no dia seguinte, mudaria tudo. A linha que eu jurei nunca cruzar estava começando a ficar embaçada. E a pior parte, uma parte de mim queria que ela ficasse. Aquela noite mudou tudo. Eu deveria ter dito não. Não foi só o beijo. Foi o que veio depois. O silêncio no carro, voltando para casa. A forma como ele segurou minha mão por mais alguns segundos antes de eu descer. A mensagem que recebi às 2 da manhã. Você está bem? Estava? Eu não sabia mais o que era estar bem. Os dias seguintes foram uma montanha russa. A gente se via no trabalho, profissionais, educados, distantes. Mas havia algo diferente no ar. Um olhar que durava meio segundo a mais. Um sorriso que não deveria existir. Uma tensão que ninguém mais percebia, mas que para nós era ensurdecedora. Foi ele quem tomou a iniciativa. Numa sexta-feira, já tarde, quando quase todos tinham ido embora, ele apareceu na minha sala. Preciso que você revise uns documentos. Pode vir à minha casa hoje à noite? Vou estar trabalhando até tarde. Eu sabia que não era só sobre documentos. E ele sabia que eu sabia. Cheguei às 9 da noite. A casa dele era diferente do escritório. Menos formal, mais humana. Tinha fotos nas paredes, livros espalhados, uma xícara de café esquecida na mesa. Era o espaço de um homem, não de um CEO. Ele me recebeu de camisa social sem gravata, mangas dobradas. Parecia cansado, vulnerável. Desculpa te chamar tão tarde, ele disse. Mas não soava como pedido de desculpas. Soava como confissão. Sentamos no escritório dele, em casa. Ele abriu o laptop, mostrou alguns arquivos. Eu fingia prestar atenção, mas tudo o que conseguia perceber era a proximidade. O cheiro do perfume dele. O som da respiração. Depois de alguns minutos, ele fechou o laptop. Não consigo mais fingir, ele disse, a voz baixa, pesada. Esses documentos não precisavam ser revisados hoje. Eu só queria te ver longe daquele ambiente. Longe das câmeras, dos olhares, das expectativas. Meu coração disparou. Por quê? Ele suspirou. Passou a mão pelo cabelo, gesto que eu já tinha visto quando ele estava nervoso em reuniões importantes. Porque tem meses que eu não consigo parar de pensar em você. E não é só atração. É algo mais profundo, mais assustador. Eu deveria ter me levantado.
Deveria ter dito que aquilo era errado, que ele era o pai do meu melhor amigo, que eu estava traindo uma amizade de anos. Mas as palavras não saíam. Eu percebi você no primeiro dia, ele continuou. A forma como você fala, como você pensa, como você desafia as ideias sem medo. Você tem uma luz que eu não via há anos. E eu tentei ignorar. Juro que tentei, mas... Ele parou. Me olhou nos olhos. Mas eu perdi a chance de viver um amor autêntico uma vez na minha vida. Casei por conveniência, construí uma família por obrigação social. E quando percebi, estava sozinho mesmo, cercado de gente. Não quero perder essa chance de novo. Você já ouviu alguém colocar em palavras exatamente o que você sentia, mas tinha medo de admitir? Foi o que aconteceu naquele momento. E o seu filho? Eu perguntei, a voz tremendo. Ele é meu melhor amigo. Eu estou traindo ele só de estar aqui. Ele se levantou, veio até onde eu estava. Ajoelhou na minha frente, os olhos na mesma altura que os meus. Eu sei disso. E não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que não vai doer. Mas também não estou dizendo que você sente isso também. Se você sentir, só quero que saiba que não tem nada de errado e que eu entendo. Há a validação. A permissão para sentir sem culpa. Minhas mãos tremiam. Eu sinto, admiti. E isso me destrói por dentro todos os dias. Ele segurou minhas mãos. O toque era firme, quente, real. Você não precisa se destruir. Não precisa carregar isso sozinho. E foi ali, naquele escritório cheio de papéis e responsabilidades, que eu desmoronei. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela solidão, pelo peso de esconder quem eu era, pelas noites em que fingia estar bem quando estava me afogando. E ele me abraçou. Não foi um abraço sexual. Foi um abraço de quem entende. De quem também carrega seus próprios pesos. Eu passei anos escondendo quem eu sou. Eu disse entre soluços. Fingi gostar de garotas, fingi me encaixar, fingi ser o filho perfeito. E quando finalmente aceitei que sou gay, achei que seria mais fácil. Mas não foi. Continuo me sentindo errado. Continuo me sentindo sozinho. Ele apertou mais o abraço. Comigo, você não precisa fingir. Aqui, você pode ser exatamente quem você é. Ficamos assim por minutos. Talvez horas. O tempo perdeu o significado. Quando finalmente nos separamos, ele secou minhas lágrimas com o polegar. O gesto era tão íntimo, tão cuidadoso, que quase me fez chorar de novo. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse. Pode. Você quer isso? De verdade? Porque se quiser, a gente encontra um jeito. Mas só se você estiver disposto a lutar por isso. Comigo. Antes que eu pudesse responder, meu celular tocou. Era o filho dele. Meu melhor amigo. A realidade voltou como um soco no estômago. Atendi, tentando controlar a voz. E aí, cara? Onde você tá? Tô na sua casa. Queria jogar um pouco. Ah, eu tô resolvendo umas coisas do trabalho. Chego daqui a pouco. Trabalho numa sexta-noite. Você tá virando meu pai, hein? Ele riu. Tá tudo bem? Tá sim, só. Só terminando umas coisas. Beleza. Mas depois a gente conversa, viu? Você tá meio estranho esses dias. Tô preocupado. Desliguei. Olhei para o pai dele, ainda ajoelhado na minha frente. Ele percebeu, eu disse, o pânico começando a subir. Ele sabe que tem algo errado. O que a gente tá fazendo? Isso vai destruir tudo. Vai destruir a amizade dele comigo. Vai destruir a relação de vocês. Vai. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Ei, respira. Como eu respiro? Como eu olho na cara dele sabendo disso? A gente conta pra ele. Silêncio. O quê? A gente conta pra ele. Juntos. Ele merece saber a verdade. E se isso for real, se for algo que a gente realmente quer, ele precisa ouvir de nós, não descobrir por acidente. E se ele me odiar? Ele pode. E vai doer. Mas mentir vai doer mais. Para todo mundo. Ele tinha razão. Eu sabia que tinha. Você não precisa decidir nada agora. Ele disse suavemente. Só não mente pra si mesmo. Não faz o que eu fiz por anos. Não desperdiça sua vida fingindo sentir o que não sente só para agradar os outros. Levantei. Peguei minha mochila. Eu preciso ir. Preciso pensar. Tudo bem. Mas quando estiver pronto, eu vou estar aqui. Saí da casa dele com a mente em caos, mas com uma certeza. Pela primeira vez na vida, alguém me via de verdade. E eu não podia simplesmente ignorar isso. No caminho para casa, tomei uma decisão. Ia lutar, mesmo com medo. Mesmo sem saber se daria certo. Porque se tem uma coisa que aprendi naquela noite, é que viver com arrependimento dói muito mais do que viver com as consequências das suas escolhas. 3 dias depois, mandei uma mensagem para os dois. A gente precisa conversar. Os 3. Achei que estava pronto para a reação dele. Eu não estava. Eu achei que estava pronto para a reação dele. Mas nada te prepara para ver a pessoa que você mais ama no mundo te olhar como se você fosse um estranho. A tensão no ar era quase palpável. Aquela conversa precisava acontecer.
e eu sabia que não havia como evitar. A gente tinha marcado um jantar em família. Normal, casual, mas nada daquilo era normal. Quando a gente chegou, meu melhor amigo já estava lá, sorrindo. E foi aí que tudo desmoronou. O pai dele nos viu juntos, não como amigos. Ele viu a forma como eu olhava para ele, a forma como as nossas mãos estavam quase se tocando. E foi só isso que bastou. Vocês estão juntos? A voz dele não tinha raiva, tinha cansaço. Como se ele já soubesse, mas não quisesse acreditar. Meu amigo congelou. Eu vi o sangue sumir do rosto dele. E aí ele olhou para mim, e eu vi a traição nos olhos dele. Você sabia que eu gosto dele, ele sussurrou, a voz tremendo. Você sabia, e mesmo assim. Eu nunca quis te machucar, eu disse, e cada palavra parecia pesar uma tonelada. Mas eu não posso negar quem eu sou, eu não posso negar o que eu sinto. E foi aí que ele explodiu. Você mentiu para mim. Enquanto eu confiava em você com o meu segredo mais profundo, você estava com ele? Eu não estava mentindo, eu respondi, sentindo as lágrimas queimarem. Eu só estava tentando entender o que eu sentia. E quando eu finalmente entendi, já era tarde demais. Ele deu um passo para trás, como se eu tivesse batido nele. Você é o pior amigo do mundo. E essas palavras me destruíram. O pai dele se levantou, e eu achei que ele fosse explodir também. Mas ao invés disso, ele colocou a mão no ombro do filho. Não culpa eles, ele disse baixinho. Isso é culpa de nós dois. Eu nunca deveria ter colocado você em uma posição de ter que escolher entre o seu coração e a sua lealdade. Meu amigo olhou para o pai, confuso. O que você quer dizer? Eu quero dizer que eu também escondi quem eu amo. E eu sei como é sentir que o mundo inteiro está esperando que você seja uma pessoa que você não é. E foi nesse momento que tudo mudou. Porque ele olhou para mim, e eu vi algo nos olhos dele que eu nunca tinha visto antes. Compreensão. Você sabe como é, ele disse devagar. Você sabe como é esconder quem você ama. Eu assenti, sem conseguir falar. Mas isso não muda o fato de que você me traiu. Ele continuou, a voz ainda trêmula. Você é meu melhor amigo. E você? Você escolheu ele ao invés de mim? Não foi uma escolha, o pai dele interrompeu suavemente. O amor nunca é. E se eu te ensinei que o amor tem regras, então eu falhei como pai. Você já viu alguém se desmontar na sua frente? Ver todas as defesas caindo, uma a uma, até sobrar só a verdade crua? Foi isso que aconteceu ali. Meu amigo sentou, colocou as mãos no rosto e começou a chorar. E eu me ajoelhei na frente dele com o coração partido. Eu não quero perder você, eu disse. Nossa amizade importa. Ela sempre importou. E se eu pudesse voltar no tempo e fazer diferente, eu faria. Mas eu não posso negar o que eu sinto. Eu não posso viver mentindo. Ele me olhou, os olhos vermelhos. Eu também não posso. Ele sussurrou. E é por isso que eu te entendo. Mesmo que doa. Mesmo que eu queira te odiar, eu não consigo. Porque eu sei exatamente como é. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais pesado. Era cheio de possibilidades. Eu estou magoado, ele disse finalmente. Eu estou realmente magoado. Mas eu também sei o que é esconder quem você ama. E eu não vou te julgar por algo que eu também fiz. Eu senti algo se soltar no meu peito. Como se eu tivesse estado prendendo a respiração por semanas e finalmente pudesse respirar. Eu estou magoado, ele disse finalmente. Eu estou realmente magoado. Mas eu também sei o que é esconder quem você ama. E eu não vou te julgar por algo que eu também fiz. Eu senti algo se soltar no meu peito. Como se eu tivesse estado prendendo a respiração por semanas e finalmente pudesse respirar. Eu prometo, eu disse segurando a mão dele. Eu prometo que vou fazer valer a pena. Nossa amizade, o que eu sinto por ele. Eu vou fazer valer a pena. Ele apertou minha mão e eu vi um pequeno sorriso nos lábios dele. Você é um idiota, ele disse, mas havia carinho na voz. Um idiota que eu ainda chamo de melhor amigo. E foi aí que o pai dele falou de novo. A sua aceitação significa tudo para nós, ele disse olhando para o filho. E eu sei que isso vai levar tempo. Vai precisar de cura. Mas a gente vai estar aqui, os dois. Meu amigo olhou para o pai, depois para mim. Vocês vão tentar? De verdade? Vão assumir isso? Eu olhei para o homem que eu amava e ele me olhou de volta. E naquele momento, eu vi o futuro. Eu vi o que poderia ser. Sim, eu disse. A gente vai tentar. Juntos. Abertamente. E pela primeira vez em semanas, eu me senti livre. Livre para amar. Livre para ser eu mesmo. A conversa não resolveu tudo. Não foi um final de conto de fadas onde todo mundo se abraçou e disse que estava tudo bem. Porque não estava tudo bem. Ainda não. Mas era um começo. Um começo onde o amor era mais forte que as regras. Onde a honestidade era mais importante que a conveniência. Onde a gente podia finalmente ser quem a gente realmente era. Nos dias que se seguiram, as coisas foram estranhas. Meu amigo precisava de tempo. E eu respeitei isso.
Mas aos poucos a gente começou a reconstruir. Não como era antes, mas como algo novo. Algo mais honesto. E o homem que eu amava, ele estava ao meu lado. Em cada passo. Em cada momento difícil. Porque o amor dele não era fraco. Era feroz. Era real. A gente começou a sair mais abertamente. A assumir o que a gente sentia. E sim, teve gente que julgou. Teve gente que falou. Mas também teve gente que apoiou. Gente que entendeu. E no final, eu percebi algo importante. O amor não precisa seguir regras. O amor não precisa fazer sentido para todo mundo. Ele só precisa fazer sentido para você. E para mim aquilo fazia todo o sentido do mundo. Olha, eu sei que essa história não é simples. Eu sei que ela levanta questões complicadas. Mas se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por ouvir. Obrigado por tentar entender. Porque no final das contas, a gente é só humano. A gente erra. A gente se apaixona pelas pessoas erradas, nas horas erradas. Mas isso não torna o amor menos verdadeiro. Se você já sentiu que o seu coração queria algo proibido, você não está sozinho. Se você já escondeu quem você realmente é com medo do julgamento, eu te entendo. E eu quero que você saiba que está tudo bem. É complicado, é bagunçado, mas vale a pena lutar. Porque no final, viver uma mentira dói muito mais do que enfrentar a verdade. E se essa história ressoou com você, se você se viu em algum momento dela, deixa um comentário aqui embaixo. Conta a sua história. Você está seguro aqui. Essa é uma comunidade onde a gente não julga, a gente entende. E se você quer mais histórias assim, histórias que validam a sua verdade, se inscreve no canal, porque a gente está só começando. Tem muita coisa ainda para contar, muitas histórias de amor, de dor, de superação. No próximo vídeo, eu vou contar a história de alguém que se apaixonou pela pessoa menos esperada do mundo. E você não vai acreditar como essa história termina. Até lá, lembre-se, o amor não segue regras. E está tudo bem com isso. Um abraço e até a próxima.